O filme Venom de 2018 foi um enorme sucesso. O longa que adaptou para as telonas a história de um dos principais antagonistas do Homem-Aranha arrecadou mais de 800 milhões de dólares ao redor do mundo. Devido a essa grande marca, a Sony decidiu fazer uma sequência. Acontece que no final do filme Venom de 2018, tivemos uma cena onde o Ed Brock, que é o portador do simbionte, faz uma visita a um homem de cabelos ruivos. Quem acompanha os quadrinhos já percebeu na hora que se tratava de Cletus Kasady, o homem que se tornou o Carnificina, um vilão amedrontador do amigão da vizinhança. Em seguida, tivemos a confirmação de que sim, Carnificina realmente será o principal oponente do Venom no seu segundo filme. Mas o que o Carnificina precisa ter no filme para que ele seja bem recebido pelo público? Pois bem, nesse vídeo vocês verão o segredo para que o Carnificina seja um sucesso. São 9 coisas que realmente são necessárias que aconteçam para que o vilão receba uma boa adaptação e agrade os fãs de quadrinhos. Passado sombrio. A primeira coisa é que o filme deveria dar um destaque para a infância perturbadora de Cletus Kasady. Todos nós gostamos de um vilão que seja marcante. E para que o público tenha uma empatia com o personagem, mostrar as motivações e o passado obscuro dele seria uma ótima opção. Nas HQs, o Cletus teve uma infância completamente conturbada. Quando criança, ele matou a sua avó depois de empurrá-la a escadaria abaixo. Esse foi o seu primeiro assassinato e ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele também sentia que a sua mãe amava mais o cachorro chamado Fifi do que ele, que era o seu filho. Então, ele foi até o porão e matou o animal. No quadrinho onde isso acontece, ele diz que ainda se lembra da sensação boa que teve quando fez isso. Acontece que ao matar o cachorro, sua mãe se enfureceu de uma forma assustadora e pegou uma faca para tentar matar o próprio filho. Nisso, o pai do Cletus chegou bem na hora e, para salvar o seu filho, ele deu uma martelada na sua esposa, dessa forma a matando. O seu pai então foi preso, e assim o Cletus foi enviado para um orfanato. Por conta do seu comportamento antissocial, ele passou a sofrer bullying de outras crianças e era maltratado pela equipe que trabalhava lá. E, para finalizar a parte da sua infância, antes de fugir do orfanato, ele matou todos de lá ao incendiar completamente o local. Companheiro de cela. A segunda coisa que deveria acontecer no filme seria o Ed Brock ser preso por algum motivo e se tornar companheiro de cela do Cletus Kasady. Como já é de se imaginar, o destino do Cletus não poderia ser outro além da prisão. Se na sua infância ele já era um assassino, imagina depois de adulto. Nos quadrinhos, o Ed Brock se separou do simbionte e foi preso, compartilhando a sua cela com o Cletus Kasady. Certo dia, enquanto estavam juntos, o Ed estava fazendo algumas flexões e o Cletus decidiu matá-lo. Mas, antes de apunhalá-lo pelas costas, o simbionte entrou pela janela e se uniu ao seu principal hospedeiro. Dessa forma, após se transformar no Venom, o Ed Brock quebrou a parede da prisão e conseguiu escapar. Derivação. O próximo item dessa nossa lista, e que precisa acontecer no filme, é uma continuação direta do item anterior. Depois que o Venom fugiu da cela, aconteceu algo surpreendente. O simbionte alienígena deixou para trás um pequeno pedaço derivado dele. Uma parte que podemos até chamar de filho. Era como se o simbionte estivesse grávido e acabou parindo dentro da cela, depois de se unir com Ed Brock. Acontece que esse pedaço proveniente do simbionte Venom acabou se unindo ao Cletus Kasady, que estava dentro da cela naquele momento, fazendo dessa forma nascer o vilão Carnificina. O que eu quero dizer é que é preciso deixar claro que o novo vilão veio diretamente do personagem principal. Corrente sanguínea. O Carnificina possui a cor vermelha, e isso tem uma explicação bem específica. A parte oriunda do simbionte que foi deixada para trás dentro da cela ainda tinha a cor preta, assim como o Venom mesmo. Acontece que o descendente do simbionte se uniu ao Cletus de uma forma diferente. A parte alienígena entrou na sua corrente sanguínea através de um corte na mão e se fundiu com o sangue do seu hospedeiro. Isso não apenas alterou a cor do simbionte, como também deixou seu elo com o hospedeiro ainda mais forte. Insanidade. O Carnificina é um dos vilões mais sanguinários e insanos dos quadrinhos. O Cletus Kasady já era um psicopata assassino e cruel,
Mas, após se unir ao simbionte, isso foi elevado a um nível ainda mais assustador. Em uma HQ chamada Carnage Mind Bomb, o Cletus Kasady está diante de um psiquiatra, e então começa a se abrir para o doutor. E acreditem, quando nos é mostrado o que se passa na cabeça desse rapaz, a coisa fica bem tensa. Logo de cara, ele diz que mata pessoas e adora isso. Ele também fala que sabe mais de 9 milhões de maneiras diferentes de matar alguém. Além disso, ele ainda conta que ele pensa todo dia, o tempo todo, em assassinatos. Ele é realmente viciado em matar. Ou seja, o filme realmente precisa nos mostrar esse lado sádico do vilão. Afinal, o Carnificina é insano e poderoso. Poderia muito bem ser tratado igual o Coringa da DC, pois ele faz maldade somente porque ama o caos. Poderes diferentes. No primeiro filme do Venom, nós vimos ele enfrentando o Riot, um outro simbionte que possuía as mesmas características e poderes que ele. Agora, em Venom 2, os produtores podem e devem arriscar mais com o Carnificina, já que ele possui várias habilidades que o Venom não tem. Já sabemos que o Carnificina está ligado à corrente sanguínea do seu hospedeiro, o que faz com que o elo entre eles seja mais poderoso do que o do Venom com o Ed Brock. Tanto que nos quadrinhos, o Carnificina diz eu, ao invés de dizer nós, como o Venom diz. Isso porque o Venom e o Ed Brock possuem uma linha de distinção entre as identidades. Eles conversam entre si, sabendo que são identidades separadas. Já para o Carnificina, isso é diferente, porque eles possuem um vínculo tão forte que o simbionte prefere se reconhecer como um ser inteiramente novo e completo por si próprio. Uma das habilidades que diferem o Carnificina do Venom é, por exemplo, o fato de que o Carnificina consegue enxergar através de todo o seu corpo, como na vez onde ele se esticou inteiramente pela cidade para resgatar uma mulher. Ele criou vários tentáculos e os controlou pela cidade, e cada parte do seu corpo era capaz de enxergar, ouvir e sentir odores. Além disso, o Carnificina também pode controlar a mente de outras pessoas depois de projetar parte do seu simbionte na sua vítima, fazendo com que ela se torne uma espécie de escravo zumbi. Nos quadrinhos, o vilão já fez essa extensão de seus poderes e conseguiu controlar o Capitão América, o Gavião Arqueiro, o Wolverine e até mesmo o Coisa do Quarteto Fantástico. O Carnificina também deixou de ser vulnerável a ataques sônicos, possui uma regeneração ainda melhor que o do Venom, já foi capaz de se diminuir em níveis atômicos para viajar literalmente pela internet e muito mais. Um ajudante para o Venom. O Carnificina tem que chegar nesse filme mostrando que ele é louco e super poderoso. Ele tem que dar muito trabalho pro Venom. Afinal, se ele for derrotado de uma maneira fácil, provavelmente o público não vai gostar. Aliás, ele tem que ser muito mais poderoso que o Riot, que foi o vilão do primeiro filme. Não teria graça se ele não nos fosse mostrado como um ser aterrorizante. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha foi quem se juntou ao Venom para que o Carnificina fosse derrotado. Pois é, individualmente, o Aranha e o Ed Brock não foram capazes de parar o simbionte do Cletus Kasady, então tiveram que formar uma dupla. Seria muito incrível se a Sony estivesse nos preparando uma surpresa e no final do filme surgisse o Homem-Aranha do Tom Holland para ajudar o Venom do Tom Hardy. Pode ser que isso não aconteça por inúmeros motivos, por dificuldades da produtora e direitos do personagem. Mas com certeza, se acontecesse, Venom 2 levaria muita gente para o cinema para ver uma coisa tão fantástica quanto essa. Porém, além do Homem-Aranha, um outro personagem poderia surgir para ajudar o Venom. E isso implica diretamente ao nosso próximo tópico: o Filho do Carnificina. A outra ajuda que eu disse que pode substituir o Homem-Aranha é o Toxina. O Toxina é nada mais nada menos do que o filho do Carnificina, assim como o próprio Carnificina é o filho do Venom. Pois é, nos quadrinhos o Carnificina também teve uma espécie de filho que se uniu ao policial Pat Mulligan, fazendo com que nascesse o Toxina. Esse personagem possui os mesmos poderes que o Venom e o Carnificina, só que em um nível ainda superior. Afinal, a cada linhagem do simbionte, o seu sucessor vai ficando mais forte. A evolução nunca para, e cada vez mais as proles vão ficando mais poderosas.
Então, seria super bacana se por acaso não fosse possível introduzir o próprio Homem-Aranha em Venom 2. O ajudante do personagem principal poderia sim ser o Toxina. Uma boa cena pós-créditos. Assim como o pós-créditos do primeiro filme do Venom foi muito bacana por introduzir o Cletus Kasady, a sequência também merece algo que seja à altura. Uma coisa que pode acontecer é que no final do filme o Carnificina seja enviado para a prisão novamente, e lá ele se depara com a personagem Shiriak. Nos quadrinhos, essa vilã se juntou com Carnificina após se conhecerem na prisão de segurança máxima, e a partir de então, eles se tornaram companheiros e namorados, ficando juntos e embarcando na matança sanguinária. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e sapecar o like aqui embaixo. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui, um forte abraço e até mais!